Gostaria de agradecer, né, mais essa oportunidade, né, que a gente tem de mostrar, né, ao nosso município, né, de Cachoeira do Sul e aos outros de fora também, as dificuldades, né, e que as pessoas fibromialgicas têm, né, na visualização e de mostrar, né, as suas dificuldades, os seus problemas, né, real. Ana, abordando os assuntos, indo direto ao ponto, né, e chamou a atenção nos últimos dias, né, até em uma visita que a associação teve na Câmara de Vereadores também, e o relato da dificuldade no acesso aos medicamentos. Sim. Tu pode falar sobre como é que está o acesso aos medicamentos em Cachoeira do Sul e como funciona e como deveria funcionar? Sim, assim, ainda tem uma grande burocracia, né? Tem que passar pelo posto de saúde, tem que passar ali onde que é o Hospital da Liga, ali agora onde que é as medicações, né? Na farmácia. A gente passa ali na farmácia do estado, pega um formulário, esse formulário tem que levar para o médico do posto de saúde preencher corretamente, com o CID da doença, leva na promotoria pública, né? Lá eles vão avaliar, o juiz vai avaliar se realmente, né, a tua doença, né, é compatível, digamos. Compatível, né, com o que precisa, né, se realmente tu precisa daquilo ali. Mas tem uma série, né, de burocracias até chegar lá. Assim, ó, eu quando entrei, eu levei 45 dias para conseguir a aprovação. Porque eu estava recebendo, né, do INSS, né, e no momento eu estava entrando com um pedido de revisão, então não constava como que eu estava ganhando, se eu estava trabalhando ou não, né. Então, assim, ó, eu creio que foi por isso que saiu mais rápido, porque eles viram que eu não tinha renda, né. Mas, assim, ó, tem pessoas que já estão há 3 meses na espera da medicação, e só uma das medicações é mais de R$300, né? Que essas pessoas precisam, né, utilizar, que são medicações que vão ser usadas para o resto da vida, né? A duloxetina, a pregabalina e algumas medicações para ansiedade e depressão, que a maioria das pessoas, né, com a fibromialgia adquiriram a ansiedade e a depressão, por causa dessa falta que as pessoas têm essa dificuldade das pessoas entenderem a dor, né? Porque ela não é visível, né? Tu olhando para mim, tu não vai ver, não vai dizer que eu tenho essa doença, né? Mas eu tô aqui conversando contigo, eu tô com as minhas costas tá queimando de dor, né? E então, assim, não é uma doença visível aos olhos das pessoas, então tem muito preconceito sobre isso, né? Então a maior dificuldade aí ainda, temos muito ainda que correr atrás, né? Pra gente ter a visualização, respeito, né, e dignidade dentro do nosso município. Essa dificuldade das pessoas em ter um acesso a esses medicamentos, né, por via pública, pela rede pública, quais os problemas que isso pode acarretar para essa pessoa não conseguir o medicamento X, talvez eu tenha que ficar esse mês sem esse medicamento. Qual o impacto que isso pode causar? O impacto que a pessoa vai ficar de cama, né? Além do transtorno psicológico que vai causar nessa pessoa, as dores de não conseguir fazer as tarefas de casa, de não conseguir trabalhar, de não ter o dinheiro para comprar a medicação, e ela vai o quê? Vai parar no ponto de atendimento, né? Porque as dores são intensas, as dores são muito fortes, né? Então as crises de dores, assim, ó, a gente toma medicação para amenizar as dores, para a gente conviver com ela. Mas, além disso, a gente já tem as crises fortes de dor. Os medicamentos que são prescritos, eles todos seguem o mesmo tipo de medicamento, ou ele é analisado pelo que a pessoa está passando? Por exemplo, de repente tu tem algum tipo de medicamento, eu tenho outro, a outra pessoa outra, ou não, são todos iguais, e da mesma forma tem que recorrer para uma situação jurídica para conseguir o medicamento? Sim, tem que recorrer a uma ação jurídica, né? A gente recorre à Defensoria Pública, até porque a maioria das pessoas tem uma renda mais baixa, né? Não tem condições de arcar com os gastos.
E assim, a questão das medicações, a maioria de todas elas, né, das pessoas tomam ou a pregabalina ou o Velige, de doses diferenciadas. Por quê? Porque uns têm outras doenças já junto, né, que vem, como eu já tinha relatado, a ansiedade e a depressão, né, que já vem mais uma carga de medicação junto para tomar, né. Então, assim, dependendo de como aquela pessoa está agindo com a doença, as miligramas, né, são alteradas, né? Mas tudo isso também tem que ser através do médico, do reumatologista, né? Sempre digo assim, ó, primeiro o reumatologista, porque o reumatologista é que vai descartar qualquer outra doença, né? Eu sei que aí tem assim, tem leis que dizem que qualquer médico pode ser, né, dentro que ele estuda, coisa assim, ele pode detectar uma doença, só que o reumatologista é para isso, né? É para detectar este tipo de doença e descartar outras, né? Então, assim, ó, não é qualquer pessoa que vai chegar e vai dizer assim, vou entrar para a associação, eu tenho fibromialgia, né? Não, a primeira coisa a gente vê se a pessoa tem o CID, o laudo, já para encaminhar a carteirinha. Ninguém entra no grupo sem ter essas regras básicas. A gente tem tido reuniões agora meio seguidos, né? A gente tem sentado com alguns vereadores, né? Com a primeira-dama. A gente está recebendo convites para sentar, para conversar, para ver o que realmente estão precisando, o que pode ser feito no momento, porque é tudo muito novo, né? É tudo muito recente. Mas a associação, ela busca, né, em primeiro lugar, o reconhecimento da doença, né, no nosso município, né? E luta por assegurar os direitos, que é para isso que a gente veio, né? Para assegurar os direitos de todo mundo, porque os fibromialgicos hoje são PCD. E se a gente é PCD, a gente tem os mesmos direitos de um portador de outra deficiência, né? Porque na lei do projeto, que foi no decreto da prefeita Ângela, no ano passado, em 14 de maio, na lei número 16.127, ficou prescrito ali que toda pessoa fibromialgica era equiparada às pessoas PCD. Isso quer dizer que a gente tem esses direitos, né? Então, assim, a gente vem só para assegurar, a associação veio para assegurar, né, esses direitos das pessoas já previsto na legislação, mas que ainda, infelizmente, Cachoeira do Sul ainda não reconhece, né? É justamente nesse ponto, na teoria já existe uma lei, sim, mas na prática está funcionando? Na prática, algumas coisas estão funcionando, que nem assim, para algumas pessoas já saíram, né, já estão recebendo medicações gratuitas. A gente já tem o acesso ao transporte intermunicipal, mas o do município não saiu porque o CID não foi incluso no município. Teve o projeto de lei, teve o decreto ali de 14 de maio, mas não foi incluso o CID, que agora eles já estão se mobilizando para atender nós nessas questões já. Em breve teremos novidades. Sim, a associação veio para isso, né, para direcionar as pessoas, né, e ajudar nessa luta, né, que nem eu disse, pelos direitos, né, a gente está correndo atrás, está indo atrás, a gente não vai parar, né, enquanto a gente não conseguir, né, fazer, nosso papel é esse, né, correr atrás dos direitos e a visualização, né, aqui dentro do município das pessoas com fibromialgia, né. Saberia me dizer quantas pessoas em Cachoeira do Sul hoje precisam? Dentro do grupo que a gente já está assessorando, né, fora algumas pessoas que eu já estou conversando por fora que ainda estão atualizando, que vieram de fora da cidade e precisam passar aqui pela cidade com os médicos aqui para atualizar tudo, para fazer a carteirinha, são 107 pessoas. Não são 10, são 107 pessoas. Então, assim, não podemos fechar os olhos para isso, né? Imagina 107 pessoas sofrendo de dores e não sendo visto pela sociedade, né, como portadores de deficiência como somos, né. Então, a gente precisa ter um cuidado, um olhar mais cuidadoso, né, não só as pessoas com fibromialgia, mas todos os PCDs, né, porque hoje em dia é muito desrespeito, é falta de compreensão, né, das pessoas, né, com deficiência. Assim, eu descobri que eu tinha fibromialgia há 4 anos atrás, que primeiro eu tive câncer, né? Tive câncer renal e após muitos exames e coisas eu continuava com dores depois, após o câncer. E a oncologia a gente fazia muitos exames até achando que tinha mais alguma coisa. Foi descartado tudo e o médico da oncologia me encaminhou para o reumatologista já imaginando que fosse fibromialgia.
Após eu fazer novos exames, né, com o reumatologista, a doutora Tatiane Fortuna, na Provida, foi descartada outras doenças, outras coisas, tudo bem, e foi, sim, descoberta a fibromialgia. Foi onde que eu comecei a buscar informações, porque eu também não sabia o que era fibromialgia, mas eu conhecia uma pessoa que tinha fibromialgia há 13 anos. Então, assim, primeiramente eu busquei essa pessoa, e a outra pessoa que eu fui pedir ajuda para encontrar novas pessoas, porque eu via dificuldade dentro de Cachoeira do Sul, quando eu fui tentar fazer minha carteirinha, que eu vi que nos outros municípios de fora já existia, e eu fui fazer minha carteirinha e só recebi um não, que aqui ninguém sabia sobre isso. Então não tinha associação? Não tinha associação. E daí eu procurei uma amiga minha, né, a Anne Frei, né, e eu pedi ajuda para ela, para mim ter informação sobre mais pessoas, sobre interagir, como fazer, e ela me deu uma grande ajuda, uma grande amiga, foi uma mãe, uma madrinha, era de tudo um pouco para nós, né, e ela entra na associação como assistente social, né, do grupo, que o pessoal quando precisa liga para ela, conversa e ela indica algumas coisas também. E quando começou a aumentar o pessoal, eu vi assim, opa, né, não é 2, 3 pessoas, né, já tinha 12, daí depois aí eu disse assim, não, de 12 já foi passando. Isso, né? Há quanto tempo depois que tu descobriu, que tu conseguiu um diagnóstico? 3 meses depois. 3 meses depois. Então ainda há 3 anos e 7 meses atrás, digamos assim, eu conhecia poucas pessoas. E aí foi cada vez mais aumentando. Foi aumentando. As pessoas te procuravam ou tu descobria? Por esses meios, que nem assim, com a Anne Frei, com essa outra amiga minha, né, que hoje ela faz parte da presidência também, a Marlete, a gente começou cada vez que a gente ia no posto de saúde ou ia no local, a gente perguntava sobre a fibromialgia, se tinha alguém, se conhecia alguém que tinha. E assim a gente começou de um em um passar para outro, né? E a gente começou a aparecer o pessoal. Daí a gente fez o grupo, montou o grupo, né, no WhatsApp. E ali foi surgindo outras, foi passando para outras. E depois dali começou a surgir mais pessoas ainda. Aí quando chegou na faixa de 20 e poucas pessoas, eu decidi criar a associação. E foi onde eu vi que realmente a gente precisava de uma ajuda maior, porque sozinho a gente não consegue nada. Até pelo fato da associação, ela ganha uma força no momento que é uma associação para encaminhamentos, para se tornar algo oficial, né? Sim, com certeza. Então, assim, eu tenho um lema assim, que eu falo muito no grupo ali, que juntos somos mais fortes, né? Então, assim, conforme o grupo vai aumentando, a gente já fez algumas reuniões, né? Fizemos 3 já, estamos para fazer mais uma agora mês que vem, até sinto-se convidado para ir. E na última que a gente teve em dezembro, a gente convidou o nosso prefeito, né, e a primeira-dama, eles estiveram lá, alguns vereadores, alguns assessores também, e eles viram a dificuldade, se colocaram a par, e foi crescendo cada vez mais, né. E eu creio que para esse ano a gente vai ter muitas novidades, né, muitas coisas boas para trazer, né, para o povo de Cachoeira, para o município de Cachoeira do Sul, e também aqueles que ainda estão lá, porque assim, muitas pessoas ainda têm aquele medo de se mostrar por causa do preconceito, né, sobre a fibromialgia. Aqueles que estão lá quietinho, no cantinho, assim, que possam vir, que possam fazer parte, né, que possam se unir a nós, para que a gente possa, né, ter mais força, né, perante as questões públicas, privadas, né, e a gente possa mostrar que a gente é forte, apesar das dores a gente é forte, né? E a gente tenta sempre ajudar mais um. E a cada não que a gente recebe, a gente cria mais força. Por mais que às vezes a gente tenha série de dificuldades, a gente cria uma força enorme de dentro, assim, que eu digo assim, que é Deus que dá aquela força, assim, pra gente, né? Porque a gente olha lá, poxa vida, eu não vou desistir, porque tem tantas pessoas lá que estão esperando e dependendo de mim, sabe? Para me dar uma notícia, um recado que deu certo aquela reunião, que a gente conseguiu uma parceria, que a gente vai ser bem atendido, que a gente vai conseguir um médico que possa nos atender referência aqui na cidade, que é o que a gente busca, né? Um médico referência, porque reumatologista só tem em Santa Cruz, eles atendem de 6 em 6 meses. Mas quando tem uma crise de dor, como que o paciente vai fazer, né?
aonde ele vai correr, né? Então a gente precisa do médico referência aqui na cidade e também de psicólogos e psiquiatras para atender, né, as pessoas com fibromialgia. Então a gente busca, né, busca isso, né. Eu tenho um relato de uma pessoa do grupo que foi na UPA, a gente não fala nomes, né, mas ela foi com crises muito fortes de dor, porque a gente só procura a UPA quando a gente está no extremo das crises de dor, porque temos as medicações para amenizar, né, e quando não tem mais o que fazer, a gente vai procurar a UPA. E ela já fazia quase uma hora que ela não era atendida e ela não aguentava mais a dor. E ela mostrou a carteirinha, né? E disse assim, eu tenho prioridade, eu acho, né? Poderiam me atender. E um dos atendentes, o atendente, eu não sei quem foi, né? Pegou e mandou ela olhar para a parede. E perguntou para ela se ela estava vendo algum cartaz dizendo que fibromialgico tinha alguma preferência, né? Essa pessoa saiu de lá pior do que chegou, né? Porque eles mandaram ela sentar e aguardar como os outros, porque ela não tinha preferência nenhuma. Então, assim, a gente, se não adianta só a gente se mobilizar, se o município, né, as entidades, não formar dar as mãos com nós, né? Se a gente não formar esse laço, né? Esse laço eu já digo assim, o laço já tem no nosso, né? Da fibromialgia tem o laço, tem a borboleta, né, que é o símbolo da fibromialgia, né, e se a gente não se abraçar, se a gente não se ajudar, a gente não vai. E se não tiver uma mobilização dentro do setor da saúde, da prefeitura, para melhorar isso, não vai melhorar, né, porque a gente recebe assim, se não vir ordem lá de cima, se não vir ordem de lá, as coisas vão ser assim. Então precisa vir, né, da parte da prefeitura ou da saúde, tem que ser feito alguma coisa para melhorar, né? Quantas pessoas estão na associação, no fronte da associação? Que é presidente, vice, quem mais? Tem presidente, vice-presidente, né? Tem secretária e a vice. Tem a conselheira do conselho fiscal, tem 2 também, né? Tem a contabilista, 2 também. E estamos com a associação formada. O CNPJ está saindo essa semana, né? Já estamos com tudo pronto, a papelada, tudo certinho, tudo dentro dos conformes, como a gente diz, né? Para a gente fazer tudo certinho. Não adianta a gente cobrar uma coisa certa se a gente não agir certo também, né? Então a gente tem que andar certinho, né? E tem que estar oficializado para poder dar encaminhamento. Divulgação é a base de tudo, né? A gente tem que ter divulgação. E se alguém conhece alguém que tem essa doença, que tem esse problema, né, pode entrar em contato conosco, né, pode entrar em contato com vocês também vão dar o contato aqui para nós da associação e a gente, de alguma forma, a gente vai tentar fazer o possível para ajudar. Na realidade, a fibromialgia, ela não vem sozinha, né, a fibromialgia em si, ela expande para outras áreas, né, como a gente já tinha falado, ansiedade, depressão, e outros tipos de problemas. E um deles é o sono não reparador, né? Que se a gente não tomar medicação, a gente não dorme, né? Não dorme direito, é só as cochiladas e daí tu acorda mais cansado do que tu te deitou, né? E daí tu passa a noite toda se virando de um lado para o outro com dores no corpo, né? Então tu tem que tomar medicação para dormir. Então é o sono não reparador que a gente diz, né? E tem mais algumas outras questões, outras áreas que mexem também, dependendo de como é a condição física da pessoa, né? Se a pessoa já tem outro tipo de doença também, daí junto, aí depende da medicação que toma, depois acaba afetando outras áreas. A nossa base é o médico reumatologista, né? Não tem pelo SUS, né? Então só Santa Cruz. Mas a gente tem médicos muito bons aqui em Cachoeira que podem se tornar referência para atender esses pacientes, né? Uma dessas médicas é a doutora Ana Luísa, lá do posto S da Marina, que sempre atendeu nós prontamente, né? Com muita atenção, até se prontificou a estudar alguma coisa ali para poder preencher formulários para nós, para levar no prazo, por causa das carteirinhas, né? Então eu digo assim, tem médicos maravilhosos aqui, né? Que podem nos atender, nos assessorar, né? Porque uma consulta por ano, ou de 6 meses, para a pessoa ter que sair daqui e ir para outro lugar, ficar esperando, sair de madrugada, ficar sentada no ônibus, né? Não é fácil, né? Então, assim,
se a gente conseguir aqui na cidade, seria bem melhor, né? Mas, assim, ó, eu creio que logo a gente vai ter novidades pela questão que os vereadores já estão fazendo pedidos, né? Já estão criando algumas leis ali de divulgação, de cartazes, né? Então, assim, eu creio que logo a gente vai estar... Vai ter um avanço. Um avanço. A gente quer na cidade de Cachoeira do Sul formar parcerias com pessoas. A gente até teve um médico lá da UBRA que entrou em contato no momento da rádio, um fisioterapeuta, que é o que a gente precisa também, né, se disponibilizando, né, a nos dar uma mão, formar uma parceria. Temos uma reunião com ele para semana que vem para ver em que a gente pode formar uma parceria, né. Então, esse tipo de parceiro a gente vem buscar, né, porque eu digo assim, a nossa cidade, ela é rica de tudo um pouco, só falta organizar.